Você já imaginou por algum momento que estamos prestes a explorar um segredo envolvendo alguns dos homens mais ricos deste mundo? Eles estão construindo casas subterrâneas, alimentando preocupações e gerando muitas desconfianças. Você já se perguntou o que eles sabem que nós não sabemos? Eles estão se preparando para algum evento iminente, espreitando na esquina. Antes de mergulharmos neste mistério, vamos dar uma olhada nas notícias que estão circulando no New York Post em destaque. Uma manchete intrigante. Mark Zuckerberg construindo um complexo havaiano de 100 milhões de dólares com uma enorme casa subterrâneo. O artigo revela que Zuckerberg, o dono do Facebook, está investindo secretamente em um complexo no Havaí, avaliado em 100 milhões completo, com um bunker subterrâneo, suprimentos de alimentos e fontes de energia independentes. Tudo isso sugere que a mídia social magnata está se preparando para o desconhecido, talvez até mesmo para o fim dos tempos. O Guardião também se juntou à discussão com o seguinte: questionado por que Mark Zuckerberg estaria construindo um bunker privado para o apocalipse no Havaí. Algumas linhas deste artigo são dignas de nota, pois afirmam que os ricos nunca poderiam comprar a imortalidade, mas podem atrasá-la por um tempo, embora a própria morte seja o grande divisor. É o medo dela que une o dinheiro dos Estados Unidos da América. Pode proporcionar o conforto, mas não pode proteger contra o inevitável agora. Como cristãos, como devemos interpretar esta notícia? A população pode ser tomada pelo medo e pela ansiedade ao ler estas informações. No entanto, vamos considerar o que temos diante de nós. Aqui está o que devemos sempre ter em mente. Não há nada de novo sob o sol que o eterno Deus não saiba. Ele é o guardião eterno de seus filhos. Como cristãos, não precisamos temer, porque a Bíblia nos fornece um roteiro para o futuro. Sabemos que nos últimos dias tempos difíceis virão. A palavra de Deus nos alerta sobre terremotos, fome, guerras e rumores de guerras. Mesmo diante de tudo isso, devemos nos lembrar das palavras do Mestre Jesus, pois ele disse: eu estou com você sempre, até o fim dos tempos. Quando ouvimos sobre a construção de bunkers subterrâneos e a aproximação do dia do julgamento, é importante perceber o que a Bíblia nos ensina sobre o dia do Senhor. Se você leu Isaías, no capítulo 2, o profeta fala sobre este dia. É amplamente considerado como o dia em que Deus trará seu julgamento contra o mal e permitir que uma nova criação floresça. Algumas pessoas acreditam que no Antigo Testamento o dia do Senhor é um dia teológico de julgamento final, trazendo libertação ou condenação. Outros acreditam que no Novo Testamento o dia do Senhor é o dia triunfante da vinda de Cristo. Retorne à terra com toda a sua glória. Então, enquanto o mundo estiver cheio de maldades e ações intrigantes, lembre-se de que, como cristãos, temos uma âncora em nossa fé e na vontade de Deus. Promessa para o futuro. Ao contemplarmos o livro de Isaías, especificamente o capítulo 2, somos transportados para um retrato vívido do que representa o dia do Senhor. Este é um dia de julgamento, uma jornada em que o próprio Deus traz sua terrível presença e majestade indescritível. Imagine isso conforme descrito em Isaías 2. Vá para as montanhas, esconda-se no pó do pavor do Senhor e do esplendor de sua majestade. Os olhos do arrogante serão humilhados e o orgulho humano será trazido. Somente baixo o Senhor será exaltado naquele dia. O Senhor Todo-Poderoso tem um dia reservado para todos os orgulhosos e altivos, para todos os que são exaltados, e eles serão humilhados. Isaías 2, 10 ao 12. Considere também o que dizem os versículos 19 ao 20. Homens fugirão para as cavernas, nas rochas e para os buracos, na terra do temor do Senhor e do esplendor de sua majestade, quando ele se levantar para abalar a terra. Naquele dia, as pessoas jogarão fora as toupeiras e aos morcegos, seus ídolos de prata e ídolos de
Ouro que eles fizeram para adorar eles, fugirão para cavernas nas rochas e para as saliências dos penhascos, do temor do Senhor e do esplendor de sua glória. Quando ele se levantar para abalar a terra neste contexto, Isaías pinta uma imagem vívida de um dia em que o julgamento divino cairá sobre a terra. Neste momento crucial, aqueles que confiaram em sua própria sabedoria e recursos serão confrontados com a necessidade de humildade e serão humilhados. A Bíblia descreve dramaticamente o que acontecerá na terra. Naquele dia, as pessoas correrão freneticamente em busca de abrigo, se refugiando em cavernas nas rochas e se escondendo nos penhascos. É uma cena que nos faz refletir sobre o quão é o julgamento do Senhor além disso. O livro do Apocalipse também ecoa o que o profeta Isaías previu em Apocalipse 6. 15 e 17 que lemos, e os reis da terra, e os grandes homens, e os homens ricos, e os capitães-chefes, e os homens poderosos, e todo servo e todo homem livre se esconderam nas covas e nas rochas das montanhas, e disseram às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está no trono, e da ira do Cordeiro, por o grande dia da sua ira chegou. E quem será capaz de suportar estes relatos bíblicos? Indicam que chegará um tempo em que os poderosos, ricos e influentes deste mundo procurarão desesperadamente refúgio em cavernas e rochas na tentativa de sobreviver do julgamento de Deus. É notável perceber que tanto Isaías quanto João, ao escreverem suas visões há milhares de anos atrás, talvez não tivessem conhecimento dos conceitos modernos de bunkers subterrâneos. Eles descrevem essas casas como cavernas ou rochas, um testemunho impressionante e profética, visão contida na Bíblia como filhos de Deus. Quando nos deparamos com notícias sobre pessoas construindo bunkers em preparação para eventos apocalípticos, não devem temer pela força de sua fé. Suas esperanças não residem em Jesus Cristo ou em sua palavra, que nos garante que nenhum mal irá alcançá-lo, nenhum desastre chegará perto de sua casa. Em vez disso, eles confiam em blocos de concreto, abrigos de aço e supermateriais militares. Apenas fazem um pouco de pesquisa por conta própria para perceber o número crescente de pessoas que são consumidas pelo medo e estão se preparando para uma infinidade de cenários apocalípticos. Reserve um momento para refletir sobre o que levaria alguém a investir seu dinheiro suado em um bunker subterrâneo. O principal motivo é o medo. O medo do fim do mundo, o medo do apocalipse, o medo da destruição, a revolta violenta e uma série de outros eventos terríveis. Esses bunkers representam o que muitos veem como um porto seguro, uma fortaleza para enfrentar os desafios futuros. Porém, à luz disso, vamos lembrar as sábias palavras de Davi no Salmo, versículo 7. Alguns confiaram em carros e outros em cavalos, mas nós crentes confiamos no nome do Senhor nosso Deus. O rei Davi nos lembra que nossa confiança deve estar firmemente ancorada em Deus e não em abrigos de concreto ou armaduras de aço. É Ele quem nos guiará e protegerá em todos os momentos, independentemente das adversidades que possam surgir. É uma realidade inegável que as pessoas muitas vezes depositam a sua confiança em coisas que consideram a sua salvação. No entanto, para nós, crentes, o verdadeiro poder do Evangelho está na liberdade do medo. Não precisamos temer a morte, o fim do mundo, as quedas de meteoros ou o apocalipse. Nossa esperança não está ancorada em bunkers ou armas, mas na cruz de Cristo. A Bíblia nos garante que quando o mundo chegar ao fim, Cristo estarão presentes. Coisas estão acontecendo no reino espiritual. Um despertar espiritual, como a própria Bíblia prediz, para os últimos dias. Deus promete derramar seu Espírito sobre toda a carne, mas também avisa que o amor de muitos irá esfriam. Alguns se afastarão da fé, tornando-se amantes dos prazeres em vez de amantes de Deus. É uma realidade que podemos observar ao nosso redor. Cada vez mais pessoas estão inflamadas de amor pelo Senhor, vivendo para Cristo, pregando e louvando-o com paixão ao mesmo tempo.
Vês que vemos um aumento naqueles que são dominados pelo ódio e que negligenciam o segundo maior mandamento: ame o próximo como a si mesmo. Mais pessoas estão se priorizando em detrimento do Senhor, buscando conforto luxuoso e bens materiais antes da oração, lendo a palavra e buscando a Deus após observação cuidadosa. Podemos discernir esta dualidade. Aqueles que vivem para Jesus e o buscam estão se tornando mais fortes e mais ousados em sua fé e testemunho do Evangelho, enquanto aqueles que permanecem no mundo parecem se afastar ainda mais deste caminho. É como se um despertar espiritual estivesse ocorrendo, atraindo profundamente aqueles que estão na luz, cada vez mais em direção a Deus luz, enquanto aqueles que estão nas trevas continuam a ser arrastados cada vez mais para dentro das trevas. Isso nos desafia a sermos luz no meio das trevas, compartilhando o amor e a verdade de Cristo em um mundo que em muitos aspectos está buscando direção espiritual. Queridos santos de Deus, é imperativo que nós preste atenção aos sinais que a própria Bíblia nos revela em Mateus 24:8. Jesus nos instruiu a não nos alarmarmos quando ouvimos falar de guerras e rumores de guerras, como tais eventos são inevitáveis. Ele disse que a nação se levantará contra a nação e o reino contra o reino. Haveria fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso ele enfatizou que seria apenas o começo das dores de parto. E você ouvirá falar de guerras e rumores de guerras. Veja que você não é perturbado, porque todas estas coisas devem acontecer. Mas o fim ainda não é, porque a nação se levantará contra a nação e o reino contra o reino. E haverá fomes e pestilências e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o início das dores. Hoje vivemos em uma era marcada por conflitos ao redor do mundo, com murmúrios constantes de potenciais novos conflitos. Porém, devemos lembrar que isso também foi previsto na Bíblia. Não devemos nos alarmar, como todas essas ocorrências foram previstas como santos que acreditam na palavra de Deus. Não devemos nos surpreender com as manchetes do mundo. O que é mais importante para nós é para manter uma fé e esperança inabaláveis em Jesus. A Bíblia nos avisa que nos últimos dias a iniquidade se multiplicará e o amor de muitos esfriará nos corações, tornando-se insensível, à medida que avançamos em direção ao fim dos tempos e ao retorno de Cristo. Este é o meu chamado para que você tenha cuidado, para que seu coração não endureça Jesus Cristo. Está voltando e não podemos nos distrair com este mundo. Ele está voltando e não devemos nos acomodar confortavelmente neste mundo. Ele está voltando e não podemos negligenciar sua palavra e suas promessas. Não devemos ignorar os sinais dos tempos que indicam que Jesus está voltando como um ladrão no meio da noite. Esta mensagem é repetida repetidamente porque o Senhor deseja que vivamos como se Ele voltasse amanhã. Ele deseja que estejamos em constante alerta, pronto para recebê-lo, se Ele viesse amanhã, se Ele viesse esta noite. Você e eu não hesitaríamos em proclamar o nome de Jesus com ousadia. Não devemos nos contentar em viver uma fé morna. Devemos nos preparar colocando nossa casa espiritual em ordem e permanecendo em oração. Devemos estar atentos em momentos em que o Senhor está prestes a voltar, que esta mensagem ressoe em nossos corações e nos motive a viver com renovada paixão por Jesus, sempre prontos para sua vinda iminente.